Olá, gente bonita! O vídeo de hoje mostra o meu belíssimo passeio rumo à padaria. Eu optei hoje por ir até a padaria que eu realmente gosto na cidade, né? Que atualmente é um pouco mais longe da minha casa. Então já aproveitei para gravar esse videozinho para vocês e conversar um pouquinho a respeito da existência e tudo mais. Então, bora para mais um videozinho? A conversa de hoje, então, é sobre simplicidade. Vamos pensar aí um pouco o que significa simplicidade, o que é ser simples e como isso ajuda a tornar nossas vidas mais leves, né? E para início de conversa, eu quero trazer uma passagem do Henry David Thoreau, o autor de O Alden ou a Vida nos Bosques, livro do qual eu retirei essa passagem. Então eu cito: mais do que amor, do que dinheiro, do que fama, dei-me a verdade. Sentei a uma mesa onde havia ricos pratos, vinhos em abundância, e o serviço era obsequioso. Mas não havia sinceridade e nem verdade. Então, saí com fome daquela mesa pouco hospitaleira. A hospitalidade era fria como gelo. Pareceu-me que não precisariam de gelo para se congelar. Falaram-me sobre a idade do vinho e da fama da safra. Mas eu pensava sobre a idade de um vinho e de uma safra muito mais pura, muito mais gloriosa, que eles não tinham e não poderiam comprar. O estilo, a casa, os jardins, o entretenimento, nada são para mim. Visitei o rei, mas ele me fez esperar em seu saguão e se conduziu como um homem incapacitado para a hospitalidade. Havia um homem em minha vizinhança que vivia no oco de uma árvore. Suas maneiras eram régias. Mais valeria que eu tivesse ido visitá-lo. Fecho citação. O Thoreau, que foi o autor que eu citei aí anteriormente, né? Qual eu usei a passagem para iniciar esse papo. Ele tem uma noção de simplicidade bastante rígida, assim, coisa mais intensa mesmo. Ele pensa que abdicar dos bens materiais é um caminho para a liberdade, inclusive, né? Então, quanto menos coisas você tem, mais livre você é. Algo nesse sentido. E, inclusive, ele vai para uma cabana, faz um experimento de viver com o mínimo possível. Tem várias coisas para se dizer a respeito dele, que inclusive eu posso fazer um vídeo eventualmente aí, especificamente falando da simplicidade do ponto de vista do Thoreau. Mas aqui, como uma conversa bastante leve e tudo mais, eu quero meio que conversar a respeito mesmo, passar minha perspectiva sobre isso e ver o que vocês pensam, né? Ao longo da história, nós temos muitas figuras que levaram a simplicidade como modo de vida mesmo, né? Que entendiam a simplicidade como um caminho de uma vida melhor, mais leve, talvez mais livre, porque em alguma medida é possível conceber que a simplicidade ela te conduz à liberdade, né? Dependendo de como você vê o que é a simplicidade, você segue esse caminho. Na antiguidade mesmo, nós temos Diógenes, uma figura extremamente cômica, que inclusive você já deve ter ouvido falar. Ele vivia num barril com os cachorros na rua e vivia a sua filosofia desse modo, de uma maneira muito cômica, muito irônica até mesmo, né? E que possivelmente Thoreau também compartilhava de algumas ideias. Depois também nós temos no medievo os franciscanos, né, a ordem franciscana que não queria o poder de posse das coisas, queria apenas usá-las. Que a posse fosse da igreja lá. Eles só queriam a túnica deles e usar dos bens da igreja. Não queriam possuir nada. Porque viam na simplicidade um caminho para a salvação, né? Um caminho de luz. O que é uma perspectiva também que você pode levar em consideração.
Mas, feito esse caminho aí, né, que gera assunto para diversos vídeos só a respeito da simplicidade, já dá para conversar muita coisa, de como nós podemos associar as motos a um modo de vida bastante simples, né? Já que com as motos nós somos quase forçados ao minimalismo, né? Você precisa levar poucas coisas, você precisa aprender a viver com menos, e, enfim. O ponto é que ao longo desse tempo assim que eu me questiono a respeito da simplicidade, eu sempre via a questão da simplicidade nas coisas, o possuir ou não possuir coisas, né? Mas depois eu percebi que a simplicidade não tinha nada a ver com as coisas que nós tínhamos ou não, né? Não tem a ver com o bem em si ou com o possuir, mas como nós nos posicionamos diante das coisas, como nós nos posicionamos diante do ter ou não bens materiais, etc. Porque você pode ter uma visão bastante pueril, né? Ou você pode ter uma visão mais profunda da sua relação com as coisas. E eu acho que é aí que se encontra realmente a chave. Talvez não seja o caso de abdicarmos de bens materiais e sairmos morar na montanha sem absolutamente nada. Talvez seja o caso de nós aprendermos a lidar melhor com os bens materiais, né? Você pode ter abundância em bens materiais e ainda assim ser uma pessoa simples. Porque isso vai depender muito mais de como você se relaciona com as coisas. Se você se torna escravo delas ou se você faz um uso leve. Se você busca por elas de forma leve, se você consegue apreciar aquilo que você tem. Porque um dos pontos, né, dessa constante busca por riqueza, buscas por bens materiais, te compromete o teu contentamento com a vida, justamente porque você está pensando além, né? Você pensa no futuro. Eu tenho, sei lá, uma moto hoje, mas eu estou pensando na outra amanhã. E isso vai diminuindo a tua felicidade com a tua moto, porque você está pensando na próxima. A questão é você sentir realmente prazer com as coisas que você tem e não levar isso como uma estagnação. Evidentemente, é sempre bom que estejamos em constante aperfeiçoamento das coisas, né? Mas que possamos gostar e sentir realmente prazer com aquilo que temos. Estabelecer conexões com as coisas que temos, né? E, e nesse sentido, nada tem a ver. Você pode ter muitas coisas e ainda assim ser uma pessoa leve e simples, não escrava das coisas, né? Porque esse é um dilema muito forte ao longo da história do pensamento, da questão da escravidão que as coisas acabam proporcionando, né? Então, muitos autores viam a liberdade na ausência de bens materiais. Mas talvez não seja o ponto. Talvez seja. Não estou aqui querendo, né, trazer nenhum tipo de verdade, nem nada nesse sentido. É mais uma reflexão mesmo, mais para pensarmos o que significa a simplicidade e como nós podemos melhorar a nossa relação com as coisas, né? Talvez o ponto seja esse. Enfim, acho que é válido aí nós olharmos também todas as noções de simplicidade ao longo da história, pensarmos em como elas se aplicam ao nosso contexto, né? Como nós podemos usá-las para visualizar o mundo com uma lente melhor, né? E assim a gente vai caminhando e compreendendo um pouco sobre as questões da vida. Enfim, esse é só um passeio rumo à padaria e um papo pra gente conversar aí nos comentários, pra gente pensar, etc. Espero que vocês tenham gostado aí desses meus devaneios e até o próximo.